Mordred. Mordred, Doredo, também conhecido como Saber-of-Red, Aka no Seib, é o servo de classe Saber de Cairis Sigol da facção vermelha na Grande Guerra do Destino Apócrifos do Santo Graal. Ela é convocada por Hitsuka Fujimaru nas Grandes Ordens do Destino Grande Ordem. Ela também é conhecida como Mo-san, M-san, em Korra Ace. O Cavaleiro da Traição, Anjaku no Kishi, e o filho do Rei Arthur, mas ela é na verdade uma mulher, apesar de ter sido criada como a herdeira masculina secreta do trono. Ela ficou conhecida como uma rara vilã que conseguiu manchar uma lenda gloriosa no final de sua vida. Ela foi concebida entre Artoria e sua irmã, Morgan Le Fay, através de circunstâncias pouco ortodoxas. Artoria, normalmente mulher, era um pseudo-homem na época devido à magia de Merlin para consumar seu casamento com Guinevere. Durante este tempo Morgan encantou Artoria com um feitiço para extrair esperma dela. Morgan desenvolveu dentro de seu próprio ovário e transformou a criança em um clone homúnculo de Artoria. Devido ao seu status de homúnculo, ela recebeu um período de crescimento muito mais rápido do que um ser humano normal, e sua vida útil foi muito menor. Ela foi criada em segredo e instruída a esconder seu status e obedecer ao rei até a hora certa. Disse que é seu direito de herdar o trono. Morgan pediu-lhe para um dia derrotar o rei dos cavaleiros e tomar seu lugar. Ela tinha a mesma obsessão que sua mãe, mas antes de tudo isso era sua adoração pelo rei Arthur. Ela sentiu vergonha de seu nascimento distorcido, inconscientemente agindo com ciúmes de pessoas normais e, com a inocência especial que as crianças possuem, ela adorava o rei perfeito. Dado um capacete que lhe foi dito para nunca remover na frente dos outros, ela acabou sendo enviada para Camelot sob a recomendação de Morgan, e através de uma apresentação de sua própria esgrima soberba, tornou-se um dos cavaleiros da Távola Redonda. Ela recebeu sua espada apesar de suas origens desconhecidas por causa de suas habilidades e cavalheirismo mental direto. Ela protegeu o caminho dos cavaleiros como o que só poderia ser encontrado em livros ilustrados, trabalhando duro diariamente para ser o cavaleiro ideal, enquanto escondia sua antipatia pelos outros. No final, até mesmo essa inocência foi quebrada por Morgan, que revelou os segredos de seu nascimento. Ela soube de sua filiação e foi informada de que o rei também não sabia. Morgan tentou incutir que o rei nunca aceitaria uma criança tão imunda, mas ela estava, enquanto chocada, envolta em alegria. Embora não fosse um ser humano adequado, compartilhando o mesmo sangue do rei, sendo o filho de um rei superior, ela se orgulhava do fato de não ser humana. Ela sentiu que em nome, realidade, mente e corpo ela estava apta a ser a verdadeira sucessora do rei dos cavaleiros. Ela foi sem o menor sentimento de rebelião, estimulada pela verdade, e se aproximou do rei com prazer. Criado sem pai, o rei era a própria forma de um pai divino para ela, mas Artoria a rejeitou muito claramente. Ela disse que, embora Mordred certamente tenha nascido da conspiração dela e de sua irmã, ela não reconhecerá Mordred como seu filho ou lhe dará o trono. Mordred acreditava que tudo se devia ao ódio do rei por Morgan, que seria impossível que seu filho fosse aceito. Achando que esse era o motivo pelo qual seu título era o mais fraco, acreditando que não importa o quanto ela tentasse, mesmo que ela se destacasse sobre todos, que o rei a veria para sempre como uma criança suja desde o momento em que ela nascesse de Morgan, seu grande amor. Pois o rei até então fez seu ódio arder. Resultando disso, a desconfiança da Távola Redonda em relação ao rei se espalhou, e os reinos do poder em Camelot foram tomados uma vez que o rei partiu para a expedição a Roma. Mordred tornou-se o líder da rebelião, representando o descontentamento nacional em relação a Arthur. Depois que o rei finalmente retornou de uma longa e cansativa batalha, Mordred se enfureceu, alegando que ela odiava o rei e que só ela estava apta ao trono. A verdade é que ela só queria ser aceita por Artoria e queria ser chamada de filho por ela. O conflito acabou levando a uma luta final, a Batalha de Cama, onde ambos os exércitos estavam morrendo em uma batalha acalorada. Os poucos cavaleiros que ficaram com o rei logo morreram, deixando apenas os dois de pé. Os dois se enfrentaram em uma colina de espadas no meio de um campo de batalha em chamas, onde Mordred apontou que o país havia acabado e que o vencedor não importava mais porque tudo se foi. Culpando a situação do rei por não lhe dar a coroa, ela perguntou se o rei odiava tanto o filho de Morgan. Artoria respondeu sem emoção: nenhuma vez eu te desprezei. Só havia uma razão pela qual eu não te daria o trono. Você não tinha a capacidade de um rei. Mordred avançou enquanto impulsionado pela paixão, e acabou sendo derrotado em um único combate, desmoronando enquanto ainda era perfurado pela lança sagrada Rongominiad. Livre da máscara imposta a ela, com um rosto idêntico ao seu pai, ela disse: pai, tudo isso enquanto estendendo a mão para tocar o rei com as mãos ensanguentadas pelo menos uma vez, mas nem sequer foi concedido esse desejo quando ela caiu.
Devido a estar presa por uma forte maldição, Mordred ainda balançou sua espada após sua morte, deixando uma ferida fatal em Artoria, que mais tarde morreu de seus ferimentos. Aparências. Mordred é pequena em estatura, coberta completamente por uma armadura grossa que envolve inteiramente sua pequena estrutura. A única massa de aço e seu elmo que cobre o rosto escondem sua raça e gênero, então aqueles que veem seu rosto geralmente ficam surpresos por ela ser do sexo feminino. Ela precisa remover seu elmo para usar seu Noble Phantasmon, então ela não pode deixar de revelar sua aparência ao utilizá-lo. Embora ela tenha o rosto de uma jovem, Kairi também vê a possibilidade de ela ser homem ao ver seu rosto pela primeira vez. Seu físico é um jogo completo para Artoria. Por ter apenas sua armadura, ela não pode permanecer materializada em público sem roupas modernas. Em Sigizoara, Kairi compra para ela um top que expõe seu abdômen e uma jaqueta de couro carmesim. Ironicamente, para alguém que despreza ser identificado por seu gênero, duas de suas roupas primárias deixam seu físico tonificado altamente exposto. Embora não forneça cobertura suficiente para a estação fria do outono, seu status como serva faz com que o clima não seja um problema para ela. Personalidade. Mordred é extremamente orgulhoso e arrogante, gabando-se de ser igual ou melhor que seu pai nas formas de governar e esgrima, e acredita que apenas seu status como filha de Morgan fez com que ela fosse rejeitada. Em vez de simplesmente desejar que o Graal se torne rei, ela deseja usá-lo para desafiar a espada da nomeação como um método de provar a realeza que nem mesmo seu pai poderia negar. Ela nem pensa em fracasso, ostentando palavras avassaladoras de uma voz clara e sem nuvens que mostra a dignidade digna de um rei. Ela abomina qualquer discussão sobre seu sexo, exibindo uma clara intenção de matar até mesmo para seu próprio mestre. Ela diz, sem incertezas, que o assunto nunca deve ser abordado antes dela. Ela não mostra nenhum problema em usar roupas que mostrem seu corpo. Kairi é incapaz de determinar seus verdadeiros pensamentos sobre seu pai, acreditando que eles estão na linha tênue entre amor e ódio. Ele sente que ela certamente foi muito influenciada por seu pai, levando à rebelião. Ele não sabe dizer se foi por querer se tornar mais parecido com o pai dela ou negar o caminho do rei ou se foi certo ou errado, mas considera que foi um ato corajoso de qualquer maneira. Ela é vista na história como a antagonista que enganou o lendário Rei dos Cavaleiros, cujo nome permanece esculpido na Grã-Bretanha mesmo nos tempos modernos. Ele sente que aquele que tentou se rebelar com os homens do rei é mais interessante do que Arthur, a própria manifestação de cavalheirismo. Enquanto ela tem o rosto de uma jovem justa, isso não faz nada para esconder sua natureza brutal. Ela está cheia de pura raiva pelos eventos de sua vida, e ela não se preocupa em escondê-la em primeiro lugar. Ela pode ser comparada a um berserker durante a batalha, seus olhos brilhantes exibindo uma mistura de alegria pela batalha e crueldade. Enquanto Noble Phantasms são normalmente motivo de orgulho, o dela, coroado com o nome de seu pai, está mais próximo de uma espécie de rancor. Embora houvesse muitos cavaleiros da Távola Redonda divididos em aliados e inimigos no final de seu país, aquele havia sido um lugar de discussão animada para todos eles. Não foi intencionalmente que esses eventos aconteceram, então seria estranho que a maioria deles odiasse. Mordred, que se rebelou contra o rei, é provavelmente o único a insultá-lo, odiando-o com tanta paixão que até mesmo um fragmento dele desperta raiva nela. Mordred tanto invejava quanto desprezava os humanos devido em parte à sua curta vida como um homúnculo. Ela compara os humanos ao gado cuja única graça salvadora é a capacidade de falar. Bestas ligeiramente inteligentes que podem se tornar boas ou más dependendo da situação, que abandonam todas as maneiras e virtudes quando se deparam com a pobreza. Ela odeia como os humanos guardam rancor enquanto também esquecem suas dívidas com os outros. Eles farão boas ações quando for conveniente, mas ignorarão um grande mal quando for muito problemático para eles. Eles agem com egoísmo e, se falharem, culparão outra coisa além de si mesmos. Mordred não considera os humanos dignos de proteção, não se importando nem com aqueles que a seguiram em sua rebelião contra o rei Arthur nem com aqueles que permaneceram leais. Ela achou seus seguidores tolos por afirmar que ela era mais humana do que o frio e racional rei Arthur, já que ela só se importava consigo mesma. Ela os achou estranhos por elogiá-la como o oposto do desumano rei Arthur, que tentou salvar o maior número de vidas possível, mesmo que ela não pensasse em salvar ninguém. Era irritante para ela que os outros pensassem que ela se rebelava por causa deles, quando ela só se rebelava por si mesma. Ela também achou irritante que seus seguidores abandonassem o rei Arthur, que era totalmente dedicado a eles. Habilidades. Sendo um cavaleiro da Távola Redonda, Mordred é um dos maiores cavaleiros que já existiram e um herói cantado em lendas. Como tal, quando convocada como serva, ela possui fama e força indiscutíveis.
Sendo um servo de primeira classe, Mordred possui poder digno da classe Saber, aquele que se diz ser o maior entre os 7 servos. Mordred possui nível de força B+, nível A de resistência, nível B de agilidade, nível B de mana, etc. Além de sorte, todos os seus parâmetros estão acima de C. Verdadeiramente adequados para sua classe. Em particular, sua força é extraordinária, pois um plus é um modificador raro que permite que o valor específico se multiplique para uma instância. Embora Mordred possua os altos parâmetros e poder de ataque de sua classe, tornando-a improvável de perder para qualquer outro servo, ao compará-los com o de seu pai, o Rei dos Cavaleiros, as especificações de Mordred são geralmente mais baixas. A diferença entre os dois é tal, que Gawain afirma que normalmente derrotaria Mordred sem suar a camisa, mesmo à noite, quando ele está 3 vezes mais fraco do que durante o meio-dia, estado em que ele é considerado igual ao Rei Arthur por alguns. No entanto, Mordred é uma serva incrivelmente poderosa devido a possuir uma força incomparável e, como tal, ela consome uma quantidade incrível de energia mágica em troca. Combate. O estilo de luta de Mordred está focado em obedecer seus instintos e otimizar seus hábitos de luta com a maior eficiência. Durante a batalha, Mordred mostra uma competência verdadeiramente superior e, devido à sua doutrina de fazer as coisas certas, ela examinava deliberadamente até táticas injustas. Ela não se move com a elegância de um cavaleiro ou exibe a beleza da esgrima, mas luta com abandono como um berserqueiro ou uma fera selvagem. Ela usa sua espada de 2 mãos com uma única mão e, em vez de simplesmente fazer isso para socar um oponente, ela chegará ao ponto de jogar sua espada se ela lhe conceder a vitória sobre seu oponente. Normalmente o coração e a alma do cavaleiro, ela vê a esgrima como apenas mais um meio de vitória, e ela está disposta a socar, chutar ou morder para conquistar seu oponente. Seus ataques são ataques sobre-humanos que transcendem o domínio dos humanos, como visto quando ela magistralmente aparou um golpe de karma. Em termos de poder absoluto como espírito heróico, ela é esmagadoramente superior a Astolfo. Além de suas habilidades gerais, as capacidades defensivas de Mordred também são consideravelmente altas graças à sua armadura. Com isso, ela sobreviveu ao ataque totalmente poderoso de Frankenstein, que também foi fortalecido por um feitiço de comando. Como tal, ela nem percebeu quando Tristan acidentalmente atirou nas costas dela com uma de suas flechas, apenas sentindo um pequeno corte nas costas por um tempo. Embora as flechas de Kiron possam definitivamente matar tudo em seu caminho, graças à sua armadura pesada, a flecha que estava apontada para seu peito foi desviada e perfurou seu ombro. Como Kiron não conseguia ver nenhum ponto fraco em sua armadura e temia que ela pudesse escapar depois que ele usasse seu Noble Phantasmon, ele se recusou a usá-lo. No entanto, não importa a resistência da armadura de Mordred, não era nada antes da rongominia do Rei Arthur, que perfurou seu peito, matando-a. Durante sua luta com Siegfried, Mordred ainda não havia curado todas as feridas que havia sofrido em sua tentativa de fugir da árvore maldita de Frankenstein. Embora sua força B+ devesse ser suficiente para danificar Siegfried, seu golpe inigualável foi incapaz de perfurar sua pele mais dura que aço. Depois que os dois trocaram alguns golpes, ficou bem claro que Sieg não apenas reproduziu perfeitamente as habilidades físicas de Siegfried, mas também herdou sua abundante experiência de batalha acumulada. Pela avaliação grosseira de Syzygal, ele estava quase empatado com ela em termos de estatísticas. Para piorar, ele foi melhor em termos de defesa em uma partida direta graças à sua armadura de Fafnir. Foi nessa situação que Mordred e Syzygal concordaram em usar um feitiço de comando enquanto ele lutasse contra Sieg. Normalmente, um feitiço de comando é usado de maneira mais restrita, como, por exemplo, um salto espacial equivalente à magia. Se não for usado de maneira tão precisamente definida, a força de ligação do feitiço de comando enfraquece. A ordem derrotar Siegfried era vaga, então o impulso só permitiu que Mordred aumentasse seu poder ao máximo. No entanto, sendo agora capaz de usar toda a sua força, seus golpes foram capazes de cortá-lo. Em uma competição de pura força física, Mordred com seu Mana Burst e o impulso do feitiço de comando foi mais forte. Habilidades. Habilidades de classe. Magic Resistance, B-Rank cancele feitiços com um canto abaixo de 3 versos. Mesmo se for alvo de magia maior e rituais maiores, é difícil para ela ser afetada. É provável que, graças à classificação dessa habilidade tão alta, Mordred aparentemente não tenha recebido nenhum dano da névoa de Jack, o Estripador. Embora respirar dentro da névoa faça seu corpo parecer um pouco mais pesado, Mordred julga que isso não a impediria nesse nível. Montando, B-Rank a maioria dos veículos pode ser manuseada com habilidade acima da média. No entanto, Mordred não pode montar em raças fantasmas, como mostrou os Beas. Habilidades pessoais.
Instinto, B-Rank durante a batalha, é sempre capaz de sentir o melhor curso de ação. Obstáculos visuais e auditivos são reduzidos pela metade. Ao lutar contra Jack, o Estripador, o instinto afiado de Mordred fez com que a névoa de Jack não obstruísse nada para ela e, portanto, ela não se importava com a piora da visibilidade. É graças a essa habilidade que Mordred foi capaz de responder aos ataques surpresa de Jack. Mana Burst, arranque as armas e o corpo de Mordred são infundidos com energia mágica, assim como seu pai. Com a liberação instantânea de sua energia, Mordred pode elevar sua habilidade como se fosse propulsão a jato. Isso permite que ela corra para frente com um impulso como o de uma bala e balance sua espada de tamanho grande com facilidade. Sua pisada tem força suficiente para sacudir a terra, e a velocidade de sua investida perfura a barreira do som. Com tal velocidade, tal poder destrutivo, até mesmo a arma terrestre mais forte da guerra moderna, o principal tanque de batalha, seria pulverizada. Além disso, ao tirar seu elmo Noble Phantasmon, Mordred é capaz de revestir seu corpo com mais mana. Ao remover completamente a armadura que pesava, Mordred é capaz de pular no ar com essa habilidade e alcançar os jardins suspensos da Babilônia de Semiramis por conta própria. Sua força física aumentada é suficiente para sobrecarregar lutadores de estatura muito maior e até lutar igualmente com o Rei dos Cavaleiros. Ao acelerar explosivamente sua velocidade com essa habilidade, Mordred foi capaz de lutar em pé de igualdade com Kiron. Sob seu comando, a espada de Mordred definitivamente teria dado a Kiron um golpe fatal se tivesse acertado nele. No entanto, Kiron foi capaz de mandá-la voando pelo ar com uma técnica de arremesso. Como normalmente não haveria força por trás da lâmina perto do cabo, Kiron julgou que só teria sido forte o suficiente para cortar sua armadura de couro quando ele a arremessou. No entanto, Kiron caiu de joelhos em angústia. Ele a havia subestimado demais. Apesar de receber o golpe de Mordred provavelmente nas melhores condições possíveis, o ferimento em sua clavícula era muito profundo. Sendo incapaz de mover o ombro direito, ele não conseguia pensar em uma maneira de dar um golpe final em Mordred, não importando como ele se movesse ou lutasse. Assim, ele recuou antes que Mordred voltasse. Além disso, Mordred pode remover seu capacete para usar um ataque chamado Crimson Lightning, onde ela libera toda a sua mana armazenada em sua espada como um relâmpago de cor carmesim. Este ataque permitiu que ela desaparecesse da névoa de Jack, o Estripador. Continuação da batalha, nível B. Esta habilidade representa sua vontade de não desistir. Foi graças a essa forte maldição que prendia seu corpo que ela foi capaz de dar a Artoria uma ferida mortal mesmo após a morte por ter sido perfurada com a lança sagrada. Carisma, classe C. Uma habilidade rara que representa o talento natural para comandar um exército. Durante as batalhas de equipe, as habilidades de uma equipe são elevadas. O carisma de Mordred mostra-se plenamente durante a rebelião. Nobres fantasmas. Sua espada, Claren, era originalmente uma espada de rank B concedida durante a sucessão da realeza usada para amplificar a autoridade do rei, a aura real do rei. Ele aumenta as estatísticas físicas do proprietário em um nível e concede e aumenta a habilidade carisma. Mordred nunca foi reconhecido como rei, então a espada em si é rebaixada em um nível e ela não pode adquirir nenhum bônus enquanto a empunha. No entanto, ela ainda pode usar sua habilidade de amplificação para lançar Claren Bland Arthur usando sua Mana Burst Skill para forçar seu ódio excessivo por seu pai na espada na forma de energia mágica, permitindo que ela corte a maioria dos servos em um único golpear. Este Noble Phantasmon é forte o suficiente para superar o próprio relâmpago de Tesla, derrotando-o no processo, ou explodir uma montanha junto com o grupo de Hitsuka. Apesar de seu poder, Mordred julgou que heróis como Altera, Skandar, Cucholion ou Hector poderiam levar um golpe de Claren no rosto e continuar de pé depois que a poeira baixou. Xian Yu avaliou sua temperatura e liberação de energia mágica depois de ser atingido por ele, e classificou seu nível de ameaça como mínimo. Tudo isso, enquanto Xian Yu estava simplesmente aquecendo. Ao colidir com o Balmung de Siegfried, Claren Bland Arthur foi ligeiramente superior. O que decidiu a batalha entre eles não foi sua habilidade, seu poder nem a diferença de poder entre seus nobres fantasmas. Entre seu Noble Phantasmon que destruiu toda a área circundante em uma onda, e o de Mordred, que destruiu todo o material existente em seu caminho em linha reta, o Noble Phantasmon de Mordred teve a vantagem em termos de suas respectivas naturezas. Se Sieg estivesse alguns passos mais perto, a batalha poderia ter sido diferente. No entanto, quando seus trunfos se chocaram, Mordred percebeu que Sieg não estava usando todo o poder de Siegfried. Embora seu poder fosse definitivamente igual ao de Siegfried, Sieg não havia alcançado sua mente e espírito. Como resultado, ela conseguiu ficar um passo acima dele em tudo durante a batalha.
Muito provavelmente, sua determinação seria ainda maior quando ele se transformasse e ele seria forte para igualá-la. Então, se ele se transformasse uma terceira vez. Na singularidade de Camelot, Mordred recebeu o dom de Rampage do Rei Leão. Em troca de queimar sua alma, ela pode liberar seu Noble Phantasmon sem limites ao ponto de lutar contra 3 servos, Arash, Bedivere e Mesh ao mesmo tempo nem é considerado um jogo para ela. Ela está enfraquecida nesse estado, no entanto, já que sua armadura está constantemente rejeitando o dom, uma vez que foi feita para se rebelar contra o Rei Arthur. O último Noble Phantasmon de Mordred é seu capacete Secret of Pedigree. Com ele, as habilidades pessoais de Mordred e os Noble Phantasms relacionados ao seu nome verdadeiro estão ocultos em suas informações de status. No entanto, ao liberar todo o poder de Claren, o capacete deve ser removido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!